Nesse módulo 3, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão do antimicrobiano, o famoso antibiótico. Seja muito bem-vindo, sou o professor Diógenes e a gente vai agora dar continuidade à nossa disciplina de farmacologia e toxicologia. Quando eu falo do antibiótico ou antimicrobiano, tá? A gente tem que ter a ideia central de que você acaba de entrar no que a gente chama da era da medicina moderna. Quando a gente tem, o desenvolvimento desses antimicrobianos, nós temos uma transformação no tratamento de doenças infecciosas, que antes eram o quê? Totalmente fatais, ok? A gente torna e traz agora para o cenário medicamentos poderosos, que têm a capacidade de interagir de forma seletiva em pontos fracos de micro-organismos, ok? O grande problema foi o uso inadequado e criou com isso uma ameaça global, que é a resistência a esses antimicrobianos. E é um desafio que a gente tem no nosso tempo, tá? Com o desenvolvimento da penicilina, muita coisa, se desenvolveu de uma forma maravilhosa. Mas o problema é que, como o uso foi descontrolado, a medicação ela não era prescrita de forma controlada há uns 25 anos atrás, vamos colocar assim. Todo mundo tinha um antimicrobiano na bolsa. Todo mundo carregava uma amoxicilina. Tá assim assado. Toma aqui uma amoxicilina. E com isso, você fez com que os micro-organismos começassem a criar resistência. E hoje a gente tem aí, né, as bactérias autorresistentes, a gente tem algumas coisas relacionadas à infecção, às infecções hospitalares. E aí, com isso, o desenvolvimento de antimicrobianos de quarta e agora buscando aí até medicações mais fortes, né, do que o que a gente tem hoje para tentar controlar esses micro-organismos, ok? Então a gente vem de uma forma bem interessante trazer nesse módulo um pouco do histórico, da história e de como é a ação desse tipo de medicação no nosso organismo. Tá? Quando a gente fala da questão da história, existe aí lá algumas substâncias que eram utilizadas de forma natural na antiguidade, justamente para combater essas infecções e tentar combater esses micro-organismos. Aí você vai ver aí no módulo que a gente fala um pouquinho sobre a questão da cebola, do alho, do mel, né, que tinham efeitos curativos e todo mundo ainda fala até hoje, né, os mais antigos, com a questão que o alho tem um efeito potente, né, antibiótico, tá? E depois de tanto estudo e tanto desenvolvimento, nós chegamos o que nós temos hoje, que é a famosa bala mágica. O que é essa expressão que você vai ver aí no texto, que é a bala mágica? A bala mágica é uma medicação que consegue destruir o patógeno sem danificar a sua célula, sem danificar o paciente. A gente sabe que não é bem assim, tá? Mas ele consegue destruir o patógeno e as repercussões e os efeitos colaterais, elas me trazem um custo-benefício e me traz também ações, controladas, em que a gente pode também controlar, tá bom? Então a gente tem aí toda essa evolução, tá? A Segunda Guerra Mundial acabou digamos assim, impulsionando a produção em massa e também acelerou, né, o surgimento, tá, dessas medicações através da descoberta da penicilina. Então, a partir daí a gente tem um mundo novo que se abre de um ponto de vista da modernidade na forma de tratar, principalmente as infecções. O que eu preciso saber? Tem algumas definições e classificações que são importantes que a gente precisa usar dentro do vocabulário no nosso ambiente de trabalho. Então, eu tenho um antibiótico como uma substância natural que modifica e mata ou até mesmo inibe outros micro-organismos. Então, é o que significa quando você fala, estou tomando um antibiótico, estou tomando uma substância que faz isso. A resistência é a capacidade desse micro-organismo se tornar imune ao medicamento, ou seja, o medicamento se tornar sem efeito, tá?
Efeitos adversos são reações que a gente tem como indesejadas que afetam o paciente. Tá? E aí eu tenho algumas outras coisas relacionadas, como a classificação dos meus antimicrobianos. Eu tenho alguns que têm o espectro de ação classificado como amplo. Quando ele é amplo, ele ataca várias espécies. Baixo, ele é específico para poucas espécies. Tá? Eu tenho classificação sobre o efeito. O efeito é bactericida, então ele mata, ou ele é bacteriostático. Ele faz o quê? Apenas inibe o crescimento. Então, esses conceitos dentro da sua leitura, eles têm que ficar muito bem guardados, porque dependendo da terapêutica e da necessidade, tá? Do que esse paciente tem como, digamos assim, infecção por um micro-organismo desse, e o que precisa ser preconizado como terapêutica, você vai ter um de amplo, um de baixo, um de efeito bactericida ou um de efeito bacteriostático. A gente sabe e a gente vai entender isso, que para que você tenha, digamos assim, uma boa atuação desse medicamento, é muito importante que você faça a colonização, ok? Fazer a colonização leva aí 2, 3, 4, 5, algumas coisas aí até um pouquinho mais, para você saber qual a bactéria que está ali, que é a famosa cultura. Tá? Então, geralmente, num primeiro momento, quando você faz ali os seus exames imunológicos, principalmente o hemograma, que dá para te dar ali um norte através do PCR, ok? Que é a proteína C reativa, dá para você entender mais ou menos o que está acontecendo. E aí, se você vê que é um problema bacteriano, geralmente o médico vai, em um primeiro momento, entrar com um antimicrobiano de o quê? De espectro de ação amplo. Até sair a cultura e ele saber se aquele ele já atinge ou se você precisa modificar a medicação. Tá? Então essas medicações ela dá pra gente, ela traz pra gente também hoje, ok, essas opções. Existe o caminho do medicamento no corpo, que a gente chama de o quê? Farmacocinética. Tá? Então o antibiótico também faz essa jornada dentro do nosso organismo. Tá? Então a gente precisa entender que dependendo dessa jornada, a eficácia do medicamento vai depender desse percurso, que inclui 4 etapas principais, igualzinho ao anti-inflamatório, tá bom, gente? Ou qualquer outro tipo de medicação. Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Tá? Essa questão da absorção para o antibiótico, ela é um desafio. Por quê? Porque eu tenho barreiras fisiológicas, ok? Barreiras hematoencefálicas, por exemplo, tá? E aí, em questões relevantes em neurologia e UTI, em que às vezes eu preciso atingir o espaço do encéfalo, isso é um pouquinho complicado. A questão óssea também, tá? É um pouquinho complicada, tá? Então a gente precisa, dentro dessa leitura, compreender o que ocorre com essa farmacocinética desse tipo de medicação, tá? Famosa meia-vida. O que é a meia-vida de um antibiótico, tá? Tempo que leva para a concentração dele no sangue cair pela metade. É essencial para definir a frequência da dose. Aquilo que eu falei também com a questão do anti-inflamatório. Eu tenho uma dose que ela precisa ficar ali em um platô. Então eu tenho que entender quando começa a chegar a 50%, eu tenho que o quê? Reequilibrar a dose para ela não perder o seu efeito. Imagine o antibiótico perder o efeito. Então é importante você passar para o seu paciente que a dosagem ela tem que ser sempre tomada na mesma hora, obedecendo sempre os intervalos de tempo. Se é de 24 horas, tá? Dose diária. E ele começou a tomar às 9 horas da manhã, todo dia ele precisa tomar às 9 horas da manhã. Se é de 12 em 12 horas e ele começa a tomar às 8 horas da manhã, impreterivelmente ele tem que tomar às 8 horas da noite. Tá? Por quê? Porque já está contabilizado essa questão da meia-vida e também já está contabilizado
para essa meia-vida e chegar a essa meia-vida, a questão da absorção, distribuição, metabolismo e excreção, tá? Como é que eles atuam? No texto está explicando direitinho e vocês precisam ficar atentos, tá? O mecanismo de ação. Como é que isso acontece? Ele vai atacar o micro-organismo, isso a gente já sabe. Para atacar o micro-organismo, os alvos eles são o quê? Seletivos. Por ser seletivo, é a característica da medicação. Então, pode inibir síntese da parede celular, ok? Ele pode trazer interferência na síntese de proteína desse micro-organismo. Ele pode interferir e trazer, digamos assim, a interferência seria a inibição na síntese de ácido nucleico, ok? Desse micro-organismo. E esses mecanismos são base para o efeito bacteriostático ou bactericida de cada uma das medicações. E eu quero que você fique atento nisso no texto e aprofunde a leitura para você conseguir entender qual ou quais desses efeitos vão atuar de forma bactericida ou de forma bacteriostática, tá? Isso aí é uma responsabilidade sua. Eu estou pegando os pontos chaves que você tem que firmar dentro do seu estudo, tá bom? Como ameaça global, eu tenho então a resistência bacteriana. Essa resistência, ela me traz como, digamos assim, como nos pé de guerra com as bactérias. Existe uma ascensão dela, tá? E essa resistência não é um problema do futuro, ela é um problema de hoje. Se a gente tivesse há 40 anos atrás, 50 anos atrás, ela seria um problema do futuro se o pessoal tivesse tido o entendimento que nós temos hoje. Mas hoje, ela é um problema, uma guerra atual, tá? Naturalmente, eu tenho características intrínsecas em cada uma das bactérias. Então, elas vão adquirindo mutações e transferindo, através dos seus genes, entre elas, para justamente tentar criar mecanismos que resistam à ação dessas medicações. Então, quando eu tenho, resistência natural é intrínseca a ela. Quando eu tenho resistência adquirida, ela vem através dessas mutações que ela acaba sofrendo e vai passando para as próximas gerações. Isso sempre veio e começou a ocorrer por conta do uso inadequado. A causa principal é o uso excessivo e incorreto. Tá ok? Criando então o que a gente chama de pressão seletiva. Favorece que eu tenho bactérias sempre o quê? Mais fortes. Pressão seletiva é justamente isso. As mais fortes vão sempre conseguindo fazer o quê? Mutar, adquirir resistência e resistir cada vez mais. Tá? Então é importante a gente ver como é que esses mecanismos de resistência também se instalam. Tá? Essa resistência, então, ela é um mecanismo de transferência genética, tá? E aí essa resistência se espalha de forma muito rápida, tá? E não é apenas uma mutação, mas um processo de o quê? De compartilhamento dessas informações. E aí eu tenho conjugação. As bactérias se conectam, uma conecta na outra e trocam plasmídios, que são pequenos anéis de o quê? De DNA, com genes de resistência. Então elas não precisam esperar uma que já entende como resistir ali no meio da colônia, eu não preciso esperar que ao resistir ela faça o quê? Ela se prolifere. Ela já faz essa conjugação, ela já faz essa transferência de informação. E aí eu tenho uma transformação, né? Uma bactéria absorvendo o DNA, tá? E outras bactérias sendo o quê? Mortas. E aí a transdução já é no vírus. Você vai ver que a transdução, vírus que infectam bactérias, transferem material genético, e aí o que acontece? Ajuda a compreender porque a resistência se dissemina de uma maneira tão rápida. Tá? Quando elas adquirem, é muito rápida essa resistência. Então a gente precisa ficar muito atento. Primeiro, como está sendo prescrito, tá? De que forma essa prescrição está dentro da conduta, se é adequada ou não,
o tempo e principalmente conscientizar os nossos pacientes que eles não podem de forma alguma fazer esse uso indiscriminado. Por outro lado, tá? A gente está falando do efeito de matar, a gente está falando do efeito de trazer resistência às bactérias, mas a gente também precisa observar os efeitos adversos, ok? Os remédios, eles causam danos, tá? E não é diferente com os meus antimicrobianos, tá? O uso não é isento de risco, deixar isso bem claro. E o paciente tem que ter consciência disso, que o uso não é, de forma alguma, isenção de riscos. Então eu tenho nefrotoxicidade, dano renal. Eu tenho hepatotoxicidade, dano no fígado. Eu tenho anafilaxia, que são as reações alérgicas graves. Então isso também se encaixa no uso dessa medicação como no uso de qualquer outra medicação. A gente viu ali os problemas cardíacos do uso de medicação anti-inflamatória. A gente viu também problemas gástricos, a gente viu também problemas o quê? Renais. Eu vou para o antimicrobiano e eu esbarro com risco renal de novo. E a gente sabe da importância do rim para o equilíbrio metabólico do nosso organismo, tá? Eletrolítico, então nem se fala. Então, é uma faca de dois gumes toda vez que eu preciso usar uma medicação. Tem sempre, é claro, né, a parte em que eu vou ter, digamos assim, um ganho, mas por outro lado também eu tenho o quê? Eu tenho uma perda. Então tenho que saber equilibrar muito bem, tá, essa balança para não trazer risco para o paciente, tá? Relevância. A relevância, ela é gigantesca na relação de qualquer terapêutica que é utilizada, tá, junto com o auxílio farmacológico. Seja em qualquer uma das áreas de saúde, seja qualquer área de saúde que tenha a possibilidade de fazer essa conjunção, de ligar essas duas coisas, tá? Do ponto de vista, por exemplo, de reabilitação, pode ter um impacto gigantesco, principalmente nas ações anti-inflamatórias. No que se diz respeito a dentro de unidade de terapia intensiva, vamos colocar assim, a gente tem também, digamos, um ganho muito grande, principalmente quando o paciente ele passa a ter infecções graves. Então os antibióticos eles acabam nos ajudando muito na melhora do paciente, desde que o uso seja feito no momento certo, da forma correta, ok, na dosagem correta, que ele seja encaixado dentro da terapêutica de maneira adequada. Então a gente tem que ficar muito atento, tá, a essas prescrições, porque elas auxiliam demais a terapêutica, mas como a gente acabou de falar, por outro lado também ela traz efeitos colaterais e pode trazer o quê? Danos. Então a compreensão da farmacodinâmica é essencial para você otimizar o tratamento. Pô, Jorge, mas sou fisioterapeuta. Mas numa unidade de terapia intensiva você é responsável pela ventilação mecânica do paciente. Se você não entender a farmacodinâmica para otimizar o que está acontecendo, para você entender às vezes que uma medicação ela pode estar alterando a condição respiratória do paciente, ou para mais ou para menos, e que você possa chegar lá e conversar com o médico, ok? E você poder demonstrar para ele que você tem conhecimento suficiente para sugerir a troca da medicação ou até mesmo a alteração de dosagem, isso é importantíssimo. Só para o fisioterapeuta? Não, para o enfermeiro também, tá? Para o enfermeiro também isso é muito importante, ou para qualquer outro profissional que esteja ali trabalhando junto com esse paciente. É uma coisa o quê? Integrada, tá? Concluindo esse módulo, a gente precisa entender que o papel do profissional de saúde é principalmente na luta dessa resistência que essa medicação acabou trazendo os micro-organismos. Essa resistência é uma crise de saúde mundial que exige uma ação global. Essas ações vêm no uso racional, com a questão da higiene, a educação dos nossos pacientes, ok? Então fique muito atento ao estudo desse módulo, espero que você aproveite bastante e a gente se vê no próximo.